Bom dia. Olá, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos para esse evangelho. Bom dia. Olá, Tati. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marcos. A altura da música, o som da música aqui tá bom? Tá dando pra me ouvir bem com a música ao fundo? Tá ótimo. Tá ótimo. Oi, Bel. Então, eu gostaria de lembrar para quem quiser colocar um copinho de água aí do seu lado, né? A gente ainda tem aí 1 minutinho para vocês pegarem esse copo de água e colocar ao seu lado, para que a equipe espiritual que dá suporte a esse trabalho do Evangelho online, os seus mentores, né, os protetores de cada um de vocês, possam fluidificar essa água enquanto nós realizamos o nosso Evangelho. E ao final vocês podem estar bebendo, né, essa água com fluidos positivos, fluidos benéficos, certo? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária do Lex, tá? Oi, Serina, bom dia. Então, volto a dizer, quem quiser pode pegar um copinho de água e colocar aí do lado, tá? Para ser fluidificado. Hoje nós vamos, após a nossa prece inicial, né? Nós vamos continuar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Do tópico Provas Voluntárias, o Verdadeiro Cilício, item 28. Hoje nós vamos fazer a leitura do item 28, certo? Do capítulo 5, do item Provas Voluntárias, os Verdadeiros Cilícios. Então, eu acredito que já deu tempo de quem quisesse pegar uma água para colocar aí do lado, né? Já deu tudo certo. Então, vamos iniciar o nosso processo. Nesse momento, vamos tentar ficar numa posição confortável, tá? Que nos ajude a serenar nossa mente, a entrar num estágio de relaxamento, certo? E quem também se sentir à vontade pode fechar os olhos um pouco, prestar atenção um pouquinho na sua respiração. Sentindo o ar entrando pelas narinas. E permitindo que esse ar que entra pelas nossas narinas nos traga um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, um pouco de serenidade.
nos colocando em sintonia com Deus, com o amado Mestre Jesus Cristo e com a espiritualidade amiga, pedindo que os bons pensamentos, os bons sentimentos venham até nós, que nos fortaleçam e que essa força divina possa nos manter fortes, resilientes, otimistas no dia de hoje e em todos os outros dias que virão. Que nós sempre estejamos aptos a receber as influenciações positivas dos nossos protetores, do nosso anjo da guarda, nos intuindo, nos serenando, nos fortalecendo espiritualmente. Que assim seja. Então, é sempre bom, né, a gente lembrar nos momentos, em todos os momentos, mas especialmente naqueles em que nós nos sentimos mais frágeis, né, com sentimentos de opressão, de medo, que a gente possa lembrar de chamar os nossos protetores, né? O nosso anjo guardião, os nossos mentores, e que a gente lembre sempre de pedir para que a gente esteja com as portas das nossas consciências sempre abertas para as intuições positivas, né, que eles têm o tempo todo a nos oferecer, tá bom? Especialmente nesse momento desafiador que todos nós estamos passando, né? A ajuda, ela é correspondente ao nível da dificuldade. Então, não importa a dificuldade em que a gente se encontre, nós vamos ter uma ajuda digna daquela dificuldade, né? Para que a gente possa ultrapassar, tá bom? É só a gente pedir, né? Batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Então vamos lá para a leitura do nosso evangelho de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tópico provas voluntárias, o verdadeiro cilício, item 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Certo, a música tá muito alta, né? Deixa eu abaixar um pouquinho. Pronto. Obrigada, Letícia. Quem, pois, vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar, com razão, como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele
da maior importância. Por que ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia? E quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quando esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. É um tópico relativamente curto, né, do Evangelho, mas um assunto bastante que dá pano para manga, né, como se diz, porque o questionamento aqui é se nós temos, se é correto que a gente possa abreviar o sofrimento de um moribundo, né? De alguém que, por exemplo, está numa fase terminal de uma doença, né? Já vindo de um processo de grande sofrimento. Vamos imaginar aqui uma situação, às vezes, num estado de morte cerebral, né? Por exemplo, ali sendo mantido por aparelhos, né? Por drogas vasoativas. E se seria lícito e correto e que nós abreviássemos esse sofrimento dessa pessoa, né? Que aparentemente, pelos parâmetros da medicina terrena, não teria mais chances de retornar à vida, né? Nesse corpo orgânico, né? Nesse corpo material. E aí o São Luís nos questiona, né, que quem nos dá o direito de pré-julgar os desígnios de Deus, né? Então logo aí já começa nos chamando para uma atitude de humildade diante dos desígnios de Deus, né? Quando a gente pensa que nós já avançamos muito em relação aos conhecimentos sobre a saúde e a doença, ainda temos muito a evoluir, né? Mas que a medicina terrena já conseguiu evoluir muita coisa. Mas uma coisa que nós nunca poderemos ser é Deus, né? É o nosso Criador. Então, por mais conhecimentos e poderes que esse conhecimento possa nos dar enquanto humanidade, né, a gente não pode pré-julgar os desígnios de Deus. Às vezes, o que aquele espírito precisa, né, no nível de depuração espiritual, certo? É justamente daqueles momentos que aos nossos olhos é um momento de agonia, é um momento em que não existe mais possibilidade dele voltar à vida. Mas São Luís nos coloca aqui, né, que é justamente às vezes esses momentos que esse espírito precisa, né, para lhe trazer um relâmpago de arrependimento, muitas vezes, né, para lhe trazer um lampejo de consciência, ainda que corporalmente esse espírito esteja inconsciente. Vamos imaginar a situação de uma pessoa num estágio vegetativo, né, em coma, com morte cerebral praticamente, que seria um caso similar a isso que o São Luís está dizendo, né, que na medicina terrena é como se não tivesse mais solução. Além da gente não saber de fato se tem ou não tem solução, apesar da medicina terrena apontar, né? Porque sabemos de casos, e isso é conhecido, de pessoas que retornam de estágios que ninguém diria, né? Porque ali foi visto um propósito dentro da sabedoria divina para o retorno daquela pessoa, né?
Mas ainda que não exista uma recuperação plena diante de um quadro terminal, não nos é lícito, não nos cabe, não é nosso direito abreviar esse sofrimento. E aí a gente poderia lembrar da eutanásia, né? Que o São Luís não fala aqui explicitamente, mas a eutanásia é justamente essa prática dentro da medicina, muito discutida, né, do ponto de vista ético, de que se ponha fim à vida de um agonizante, de alguém que está em coma, de alguém que está em morte cerebral, de alguém que não tem mais possibilidade do corpo orgânico funcionar, para encerrar o sofrimento daquela pessoa, né, que está ligada a aparelhos. Então, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da doutrina espírita, nós temos diretrizes muito claras de que isso não é correto, né? Isso não é correto. Porque aquele momento de dar o último suspiro, muitas vezes o doente pode inclusive se reanimar e recobrar suas faculdades por alguns instantes. Quem trabalha em hospitais, em serviços de saúde, ou já trabalhou, ou às vezes mesmo já ouviu relatos, né, de terceiros, sabe que muitas vezes uma pessoa que está muito grave tem uma súbita melhora de algumas horas, um dia, né? E todo mundo pensa, vai se recuperar, né? E depois vem a óbito. São Luís coloca isso aqui, e nós encontramos também relatos em diversas outras obras espíritas psicografadas, né? De que esse momento em que o espírito recobra um pouco do bem-estar, da saúde, né? E das suas condições mentais, é um momento dado pela misericórdia divina para que haja ali uma ressignificação de muitas coisas, né? Às vezes para uma despedida mais consciente dos seus, para uma reflexão mais consciente de alguns aspectos, né? Para que assim possa haver o desligamento do espírito do corpo e a pessoa possa ser libertada, certo? Quando a gente considera apenas o corpo, como São Luís coloca aqui, né, como os materialistas consideram, e não considera a alma, a gente não compreende essas coisas, né? Só que nós sabemos o valor que um pensamento de arrependimento tem, né? Quantos relatos e quantos aí, né, dentro de toda a vasta literatura espírita nós temos por diversos médiuns e canais diferentes, de espíritos diferentes, né? Isso, melhora da morte, Andréia, exatamente, né? A melhora da morte, essa súbita melhora com, né, um grau de consciência que dá uma oportunidade ali de uma reflexão para o espírito e depois existe o desligamento. Em muitos casos acontece isso, né? Então, dentre esses relatos que nós temos, nós sabemos que a doença física, né, o padecimento físico através da doença é uma prova, uma expiação, né, que esse espírito está passando e que com certeza ela é necessária. Primeiro porque o adoecimento ele inicia-se nos corpos espirituais, certo? Ele se inicia no perispírito, né? Então, qualquer tipo de doença, antes de se manifestar no meu corpo físico, no nosso corpo físico, ela inicia seu processo, né, patogênico no corpo perispiritual. E de lá passa para o nosso corpo físico. Então, todo tipo de adoecimento nosso tem uma relação íntima com a nossa condição moral, certo? Não são só os hábitos nocivos que nós temos, mas a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos, né? Tá aí a sabedoria da medicina tradicional chinesa, de toda a visão holística do ser humano, já tão antiga, mas que até hoje está aí lutando para ganhar espaço na medicina tradicional. O quanto, a maneira como nós nos sentimos, os sentimentos que nós cultivamos, os pensamentos que nós cultivamos, eles acabam nos trazendo adoecimento ou saúde, né? Tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista orgânico, físico, certo? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, todas, né? As doenças que nós vivenciamos,
elas são necessárias para a depuração do nosso espírito, certo? Então, existem passagens, por exemplo, dos livros do André Luiz, né, que o Chico Xavier psicografou, em que ele deixa bem claro o quanto, através de exemplos de espíritos que ele acompanha o desenrolar das histórias, aquele adoecimento ali, por mais sofrido que seja para quem está passando, para os familiares, ele está sendo necessário para um reajuste desse espírito, né? Com erros pregressos, com excessos praticados. Então é uma depuração que é preciso acontecer, né? Lembra um pouco aquilo que eu falei no último evangelho que eu fiz, de que muitas vezes o caminho do amor, ele não é o bastante para nos chamar para determinadas correções necessárias, né, de nós mesmos, em relação a nós mesmos. Então, a dor acaba se fazendo o remédio necessário, um remédio amargo, mas necessário, para nos depurar. Então, aqui também cabe, né, essa questão, esses momentos de agonia, às vezes de um doente que já não tem aparentemente mais cura do ponto de vista da medicina física, ele se mostra extremamente benéfico e necessário para a depuração desse espírito, né? Para que muitas vezes alivie um sofrimento posterior ao desligamento desse espírito do corpo, né? Então, assim, às vezes esse espírito ia passar por muito sofrimento ainda, né? Dificuldades, a gente sabe que o sofrimento não é eterno, numa região umbralina, por exemplo, após o desencarne, né? E com a vivência dessa doença, né, de uma maneira resignada, porque também a gente tem que saber viver a dor, né, tem que ter sabedoria até para viver a dor, isso já economiza, né, isso já depura muitas coisas desse espírito, né, e de repente ele já pode ser ali acolhido numa colônia, né, para receber todo um tratamento fluídico, espiritual, né, e economizando ali alguns sofrimentos que ele teria quando passasse para o plano espiritual. Muitos relatos na obra espírita, inclusive na codificação do Kardec, nos trazem isso, que antes a gente sofra aqui, né, aqui, antes a gente padeça aqui, com sofrimentos no nosso corpo físico, por exemplo, como as doenças, porque o sofrimento no plano espiritual, que ele é muito mais de cunho moral e de consciência, ele é muito mais intenso, né? Então, quando a gente tem essa visão mais ampla, a gente entende que por mais difícil que sejam as provas aqui na Terra, de adoecimento, né, de situações às vezes que a medicina terrena não tem o que fazer, eles são melhores quando a gente compara com o que a gente pode vir a passar no plano espiritual, né? Então Deus, ele é sempre misericordioso conosco, por mais que seja difícil a gente enxergar a misericórdia às vezes no adoecimento, no sofrimento, né? Então, São Luís deixa muito claro aqui, se a gente for pensar a questão, por exemplo, da eutanásia, né? De você abreviar, nem que seja por 1 minuto, o sofrimento de um agonizante. Não, nós não temos esse direito, né? A gente tem que ter humildade e até pela fé raciocinada que a doutrina espírita defende, quando nós compreendemos todas as variáveis que estão aí em jogo, nós conseguimos entender que o melhor é deixar que o curso divino se faça em relação àquele agonizante, né? Ou seja, que ele possa partir no minuto exato, né? Porque ninguém nasce e ninguém desencarna sem que haja um planejamento divino, certo? Como eu já falei em outros evangelhos, não existe erros de cálculos no planejamento divino, certo? Existe no nosso planejamento, que somos imperfeitos e falhos, né? No planejamento divino, não, certo?
Então, o que é que a gente pode fazer por um agonizante, por quem está entre a vida e a morte, já que a gente não pode abreviar o seu sofrimento? A gente pode rezar muito por essa pessoa, pedir muito auxílio da espiritualidade amiga, né? Pedir auxílio dos mentores, dos protetores, do anjo guardião dessa pessoa, para que o melhor para a sua evolução possa acontecer, né? Para que o melhor possa se suceder. E isso é resignação, certo? Isso é sabedoria diante dos desígnios divinos, certo? Então, né, ele deixa claro então que a gente mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro, né? Que é aquilo que eu estava falando através de relatos, né? Na doutrina espírita, de obras psicografadas, nos livros do André Luiz, nas obras do André Luiz a gente tem vastos exemplos, né? Do quanto uma doença no corpo físico muitas vezes se faz necessária enquanto uma depuração, enquanto uma elevação do nível de consciência desse espírito, né? Para que ele chegue no plano espiritual numa condição melhor, né? Numa condição melhor, certo? Então, eu quero agradecer, né, quem esteve presente aqui nesse evangelho. Como eu falei no início, ele era um tópico pequenininho, mas dá bastante pano para manga, né? E aí, para quem colocou a água aqui, né, pertinho para ser fluidificada, isso, Carla, há um resgate tanto do doente quanto dos que cuidam, né, do doente, né? O aprendizado é para todos, sem dúvida, né? E então quem colocou a água fluidificada depois da nossa prece final, né, pode estar bebendo. Gratidão, Marcos, gratidão todo mundo, certo? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, já que hoje nós nos lembramos tão fortemente no início, né, eu relembrei um pouco sobre a importância da nossa ligação com os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, os nossos protetores. Vamos mais uma vez nos conectar a eles. Eu peço que quem se sentir à vontade feche os olhos e vamos visualizar como que um fio fluídico, como se fosse uma linha, um fio que transporta eletricidade, que sai da nossa cabeça, do nosso cérebro, do centro do nosso cérebro, e se liga à cabeça, à mente do nosso mentor, do nosso protetor. Não precisa saber qual é a imagem, o rosto do seu protetor, da sua protetora, não importa. O que importa é você visualizar esse fio como que transportando, né, os pensamentos fluídicos da sua mente para o do seu protetor, da mente do seu protetor para a sua mente. Fortalecendo essa ligação, fortalecendo essa conexão com esse espírito ou aqueles espíritos que foram designados para nos orientar, nos intuir, nos amparar, nos fortalecer em todos os momentos.
E todas as vezes que nos sentirmos profundamente angustiados, com medo, ou com qualquer tipo de angústia e sofrimento, vamos fechar os olhos, imaginar esse protetor, essa protetora ao nosso lado e esse fio fluídico ligando a sua mente à nossa, nos transmitindo toda sorte de pensamentos e sentimentos elevados e toda a intuição necessária para a resolução das nossas dificuldades e dos desafios. Que Jesus Cristo nos fortaleça e abençoe a todos nós, agora, hoje, sempre. Assim seja. Ok, gente, então finalizamos o nosso evangelho de hoje. Lembrem de tomar a água fluidificada, tá? E sempre que sentirem uma necessidade maior de ter a ajuda dos protetores, dos mentores, do anjo guardião, como vocês preferirem chamar, chamem por eles, certo? E quem tiver gostado da visualização, faça a visualização também, tá bom? Uma boa quarta-feira, uma ótima quarta-feira a todos. Assim seja.